Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a policondrite recidivante. A policondrite recidivante é uma doença do tecido conjuntivo em que nós temos um acometimento, uma inflamação das cartilagens, levando então a um processo de condrite. Então, inflamação cartilagem, condrite. É uma doença de provável etiologia autoimune e pode acometer várias cartilagens, por isso o nome policondrite. Poli de muito, condrite de inflamação da cartilagem. Pode acometer, por exemplo, orelha, nariz, articulações, árvore traqueobrônquica e cartilagens costais. O termo recidivante significa que é uma doença com episódios recorrentes e períodos de remissão, ou seja, períodos em que o paciente ele se encontra assintomático. A policondrite recidivante comumente se associa a outras doenças autoimunes, pode se associar, por exemplo, a vasculites, colagenoses, doença intestinal inflamatória e cirrose biliar primária. Aproximadamente 30% dos pacientes com policondrite recidivante apresentam associação com outra doença autoimune, sendo a doença autoimune mais comum as vasculites. Então, geralmente, a policondrite recidivante, quando associada a uma doença autoimune, ela está associada à vasculite. É uma doença muito rara que geralmente aparece em indivíduos entre 40 e 50 anos. Em relação às manifestações clínicas, 85% dos casos há condrite auricular. Então, a condrite auricular, o acometimento da orelha, ocorre em 85% dos casos. É o acometimento mais comum da policondrite recidivante. Esse acometimento pode ser unilateral, bilateral, se caracteriza por ser um processo inflamatório agudo, podendo durar de dias a semanas, se não tratada. O lobo auricular geralmente é poupado, isso é muito interessante ressaltar, porque você tem um processo inflamatório no pavilhão auricular, mas que poupa o lobo da orelha. Geralmente o paciente se apresenta com dor, edema e rubor da orelha. E os episódios recorrentes de processo inflamatório podem causar deformidades permanentes na orelha, podendo causar o achado típico, que é a orelha em couve-flor. Esse processo inflamatório do pavilhão auricular também pode causar uma inflamação do meato auditivo externo, podendo até mesmo causar uma surdez de condução. 30% dos pacientes com acometimento auricular tem também um comprometimento auditivo e ou vestibular. E esse comprometimento vestibular geralmente se apresenta com tinido e ou vertigem. Nesses casos, nós podemos ter também um comprometimento da cartilagem do nariz. Isso ocorre em 55% dos casos. Os pacientes vão se apresentar com edema, rubor e calor da cartilagem nasal. Pode causar também rinorreia, obstrução nasal e até mesmo epistaxe. Nós podemos também, o processo crônico, levar a uma lesão da cartilagem com deformidade, causando o que chamamos de nariz em cela. Então, assim como lá no pavilhão auricular, nós podemos ter deformidades que vão se manter, no nariz é a mesma coisa. Os pacientes eles podem também ter comprometimento articular, então 50% a 70% dos casos se apresentam com artrite. Essa artrite geralmente é uma artrite erosiva assimétrica, podendo ser oligoarticular ou poliarticular, ou seja, poucas ou muitas articulações. E podem também acometer tanto pequenas como grandes articulações. Então, artrite erosiva assimétrica, óligo ou poliarticular, podendo acometer pequenas e grandes articulações.
A artrite geralmente é autolimitada, tem duração de dias a semanas e tem um alto risco de recidiva. Os pacientes com policondrite recidivante podem também ter comprometimento da cartilagem laringotraqueobrônquica, ou seja, ele pode ter uma condrite da árvore traqueobrônquica. Isso ocorre em 48% dos casos. É uma manifestação grave da doença, potencialmente grave. Os pacientes eles podem se apresentar com tosse seca, dispneia, sibilos, estridor, disfonia. Em alguns casos, nós podemos ter uma redução do diâmetro das vias aéreas. Isso pode causar uma obstrução das vias aéreas, justificando o achado de roncos e sibilos. Os pacientes também podem apresentar uma dor nas cartilagens traqueais e podemos ter também uma complicação mais grave, que é quando nós temos uma perda da integridade das cartilagens das vias aéreas, com colapso dessas vias aéreas e asfixia súbita. E o paciente ele vai ter que ser submetido a uma traqueostomia de urgência. Então, nos casos mais graves, nós podemos ter uma perda da integridade das cartilagens das vias aéreas. Isso pode levar a um colapso dessas vias aéreas e asfixia súbita. E o paciente ele vai ter que ser submetido a uma traqueostomia de urgência. Os pacientes também podem apresentar acometimento ocular. Isso ocorre em 50 a 55% dos casos. E nós temos uma infinidade de manifestações oculares que podem ocorrer na policondrite recidivante. Os indivíduos podem apresentar episclerite, conjuntivite, ceratite, uveíte anterior, corioretinite e infarto retiniano, podendo até mesmo evoluir com cegueira. Alguns indivíduos podem ter comprometimento da pele, 30 a 35% dos casos isso ocorre, e os pacientes podem apresentar púrpura, vasculite, livedo reticular, tromboflebite superficial migratória, eritema nodoso e paniculite. O coração também pode ser acometido, isso ocorre em 5 a 10% dos casos, e geralmente o comprometimento cardíaco ocorre ou por um comprometimento valvar ou por uma vasculite de grandes ou médios vasos. Quando nós temos, por exemplo, uma aortite, nós podemos encontrar aneurismas da aorta abdominal e da aorta torácica. Nós podemos também encontrar uma insuficiência aórtica por dilatação da raiz da aorta. E essa é a principal alteração valvar da doença. Então, a principal alteração valvar da policondrite recidivante é uma insuficiência aórtica por dilatação da raiz da aorta. Alguns pacientes podem ter comprometimento renal, isso ocorre em 25% dos casos. Alguns desses pacientes vão ter manifestações, alterações assintomáticas, não vão ter manifestações clínicas típicas do comprometimento renal, podendo apresentar apenas alterações no exame de urina, podendo ter, por exemplo, hematúria, proteinúria ou presença de cilindros no exame de urina. Alguns indivíduos podem evoluir com uma glomerulonefrite proliferativa focal e segmentar, mas na doença raramente a gente encontra uma insuficiência renal crônica. Quando na policondrite recidivante a gente encontra uma insuficiência renal, essa insuficiência renal geralmente é causada por uma outra doença associada à policondrite recidivante. Como eu já comentei, a policondrite recidivante, ela pode se associar a outras doenças autoimunes, sendo as doenças autoimunes mais comuns as vasculites, isso ocorre em 10% dos casos, sendo as vasculites mais associadas à policondrite, a poliarterite nodosa, poliangeite microscópica, a granulomatose de Wegener, a doença de BC, a púrpura de Enoch-Schönlein e a vasculite por hipersensibilidade.
Em relação ao diagnóstico, nós podemos encontrar algumas alterações laboratoriais inespecíficas. Então, o indivíduo com policondrite recidivante pode se apresentar com uma leucocitose, com uma trombocitose, com uma anemia de doença crônica, com aumento do VHS. Tanto o FAM como o fator reumatoide, eles podem estar positivos, mas geralmente em baixos títulos. Então, FAM e fator reumatoide podem estar positivos em baixos títulos. O PANCA e o CANCA também pode ser positivo. E quando é feita a avaliação do líquido sinovial, principalmente quando o paciente tem uma artrite, esse líquido sinovial ele se apresenta não inflamatório. Nós temos alguns critérios diagnósticos para fechar o diagnóstico da policondrite recidivante. Então, nós temos 7 critérios. Se o indivíduo tiver 3 ou mais, a gente pode considerar o diagnóstico de policondrite recidivante. E se ele tiver também o critério 7, mais qualquer outro critério, a gente também pode considerar o diagnóstico da policondrite recidivante. Então, quais são esses critérios? Critério 1, condrite auricular. Então, critério 1, condrite auricular. Critério 2, condrite nasal. Então, critério 2, condrite nasal. Critério 3, poliartrite não erosiva soronegativa. Então, critério 3, artrite. Critério 4, comprometimento ocular, uma inflamação ocular. Então, critério 4, inflamação ocular. Critério 5, uma condrite laringotraqueobrônquica. Critério 5, condrite laringotraqueobrônquica. Critério 6, uma disfunção vestíbulo-coclear. Então, o paciente apresentar tinido, vertigem, hipoacusia. Então, critério 6, disfunção vestíbulo-coclear. E critério 7, biópsia da cartilagem mostrando uma condrite. Então, critério 7, biópsia da cartilagem mostrando uma condrite. Então, se nós tivermos 3 ou mais desses critérios, a gente pode considerar o diagnóstico. E se a gente tiver o critério 7 mais qualquer outro critério, a gente também pode considerar o diagnóstico de policondrite recidivante. O tratamento é feito geralmente com prednisona. Quando a gente tem um acometimento da orelha, nariz e ou articulações, a gente vai usar a dose de 0,5 mg por quilo por dia. E nos casos mais graves, nós podemos usar uma dose maior, prednisona 1 mg por quilo dia. Outros medicamentos podem ser usados, como por exemplo o metotrexate, na dose de 7,5 a 20 mg uma vez por semana. Geralmente o metotrexate ele fica reservado para aqueles pacientes que vão necessitar do uso crônico de glicocorticoide, então ele funciona como um poupador de glicocorticoide. A dapsona também pode ser usado em alguns pacientes respondem bem à dapsona e ela é usada na dose de 100 a 200 mg por dia. E alguns pacientes podem responder aos anti-inflamatórios. Então vamos fazer agora algumas questões. Paciente de 45 anos, sexo masculino, procura ambulatório de clínica médica com queixa de deformação da orelha e nariz. Refere vários episódios de inflamação dessas mesmas regiões, geralmente acompanhados de rouquidão e dores articulares difusas. Ao exame apresenta nariz com deformação em cela e pavilhões auriculares com deformações nodulares que poupam os lobos. Então lembra? Então, na policondrite recidivante, a gente tem um processo inflamatório da cartilagem, comete a orelha, mas poupa o lobo. Qual é o diagnóstico mais provável? Policondrite recidivante. Então, a gente tem acometimento da cartilagem, nesse caso, no nariz e na orelha. Uma paciente de 41 anos se apresenta a um consultório oftalmológico com queixa de olho vermelho há 2 semanas. Ao exame, nota-se também edema auricular, violáceo doloroso, dor na topografia do externo e dispneia aos leves esforços. Ou seja, então ela tem condrite de costela, condrite do externo, tem comprometimento auricular e manifestação ocular, que também pode aparecer na policondrite recidivante. Então, qual é a principal hipótese? Policondrite recidivante. Então, sobre policondrite recidivante, seria isso.
Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.